Shalom, queridos. Hoje nós temos Ezequiel capítulo 4. Deus continua falando conosco. A gente não merecia ouvir sua voz e Ele está falando conosco. Então aplaudam a Ele, aplaudam mesmo com toda a força da sua alma. E vamos ver aqui o que o Senhor vai falar conosco em Ezequiel capítulo 4. O profeta continuou a alertar o povo sobre o julgamento iminente, destacando a futilidade de seu falso otimismo. O povo está otimista, um otimismo falso, não é? Quando a gente está fora do comando de Deus, toda a nossa alegria é falsa, porque sem Deus não existe alegria, existe uma falsa alegria que tem um preço muito alto depois, pelo fingimento, por abrir os dentes sem ter o principal, que é a paz, que excede todo entendimento. Se você não tem essa paz, é porque não tem Jesus. Então não finja, não finja, porque isso é triste, a gente não confessar a Deus, dizer, Senhor, eu não estou bem, o Senhor sabe que eu não estou com essa paz, é sinal que eu não estou vivendo Jesus. Oh, meu Deus, me ajuda. Tem que confessar, falar para Ele. E o povo estava assim, desse jeito, com aquela falsa paz, com aquele falso otimismo. E o profeta continuou a alertar o povo sobre o julgamento que estava vindo. Mas eles estão lá, tranquilo. Ele afirmou que a confiança em alianças humanas, em vez de Deus, se tiver aliança com humanos, em vez de ter com Deus, só levaria ao fracasso. Não se aliance com pessoas, aliance com Deus. Agora, se a pessoa está com Deus, prova isso para você, que a presença de Deus está na vida dela, então você pode, por causa de Deus presente nela. Isso até nos leva a falar um pouquinho sobre quem é esse líder, quem é essa pessoa que você vai se aliançar. Tem que saber se Deus está na vida dela. Então você começa a ver pela família. Se o líder tem um lar, tem filhos ainda, fase de crescimento, que ainda está nessa fase de 0 a 12 anos, você quer saber se realmente você pode se aliançar com ele? Se ele prioriza a sua família. Então, se esse líder, ele permite a sua esposa fazer o que é mais sério, mais sublime para Deus, que é cuidar dos pequeninos. Cuidar dos pequeninos é tão sério que Deus disse que alguém escandalizar uma criança é melhor que morra, se lance no mar com a pedra no pescoço para ir para a profundeza do mar. Então é muito sério, você comece por aí. Você, né, é para se aliançar com Deus e pessoas que ele lhe mostra, que você procura ver se estão aliançadas com ele, porque a pessoa aliançada com Deus vai se dar bem. É a aliança que não falha. Então, você, junto de uma pessoa, sendo liderado por uma pessoa que tem aliança com Deus, você está aliançado com Deus. Por causa de Deus que está naquela pessoa. E aí não vai ter problemas. São seres humanos, mas estão com aquele que é o Todo-Poderoso. Então, os problemas serão resolvidos, porque aliançado com Deus, a vitória nossa é evidente, não tem para onde correr. Com Deus, estamos vitoriosos. Então, você procura ver o líder, você quer se aliançar com alguém? Porque quando se fala só se aliança com Deus, a gente pensa assim, eu só quero saber de Deus. Meu caso é com Deus, não tenho nada com os homens. Você está contrariando a Bíblia, porque Deus o tempo todo colocou pessoas com quem o povo precisava se aliançar, porque estava na dependência dele. Moisés, não é isso? Josué, Abraão. Então a gente sabe que Deus escolhe pessoas. Agora você tem que ser esperto, pedir a Deus para ver se essa pessoa realmente é um Moisés, é um Abraão, não é? Porque se é uma pessoa ligada a Deus, aí você vai olhar assim, olha a família, ele tem filhos e ele vai priorizar que a sua mulher cuide dos filhos, porque ele não pode cuidar do povo o tempo todo, porque um líder tem que cuidar do povo, um líder que vem da parte de Deus, ele está o tempo todo fazendo as pessoas estarem sendo edificadas, ensinadas, discipuladas o tempo todo, e isso leva o tempo todo mesmo. Porque, gente, não é brincadeira, para você ensinar, para você estar
consolidando pessoas, cuidando de pessoas, você tem o tempo todo. Então, a esposa é discipulada por ele, quando ele chegar em casa, tá? No tempo das crianças, ainda crescendo. Não estou falando que a mulher é proibida de falar. Agora, a mulher precisa saber o tempo que ela vai ficar lá fora, quando ela já tem a família pronta para Jesus, ela já criou os filhos para os céus, os seus filhos já estão direcionados aos céus, com os ensinamentos da palavra de Deus, então agora ela pode ir para a frente do povo, porque ela já tem uma família que vai ser o exemplo para aquilo que ela vai pregar. Então você vê se o líder é assim? Você é aquele líder que está apenas querendo aparecer na frente do povo, vai ele, a mulher, os filhos desmantelados, sem ter estudo da Bíblia em casa, ele lá na frente do povo. E aí você já sabe que é falso, o negócio está errado. Você não pode cuidar dos outros sem cuidar dos seus. A própria Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis. E quando está falando cuidar dos seus, está falando de Jesus. Aquele que não dá Jesus, que é o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, não vai adiantar dar o pão material, porque dar o pão material vai adiantar só para ter trabalho lá adiante. Pessoas robustas, bem saudáveis, cheias de comida, come bem, mas sem Jesus só vai dar problema em cima da terra. Então a gente tem que saber, olha para lá, para a família. É a mesma coisa quando a gente tem que casar com a moça, vai olhar os pais, como é que ela se relaciona com os pais. Quando a moça vai casar com o rapaz, ela vai olhar os pais, para ver como o rapaz se relaciona com os pais, vice-versa. Todos os dois têm que observar as famílias, porque vai casar com a família. Se os pais não estão bem com esse filho que você vai casar, você sabe que vai se dar mal, né? Se os pais não estiverem bem com essa jovem que você vai casar, você sabe que vai se dar mal. Então, a mesma coisa quando você vai se aliançar com um líder, alguém que vai estar sendo seu mentor, aquele que vai estar com você lhe orientando, precisa saber que a prática é o que é importante. Não adianta ele falar na sua frente e você olhar uma família onde não tem 6 dias de discipulado com seus próprios filhos, que nós chamamos de culto doméstico, que é culto doméstico, é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, de capítulo 6, de 4 a 9, que Deus manda inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Então você olha isso, porque quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Como é que está cuidando de você e não cuida da sua família? Que interesse é esse? Dá para desconfiar, não é? Ou ele é ignorante da palavra de Deus, então não é o líder ideal. Ou então a pessoa que está com segundas intenções, eu não cuido da minha família, estou cuidando de mim. Se eu não amo a mim mesmo, vou amar os outros? Porque quem ama a si mesmo não vai deixar a sua família sem estar instruída na palavra. São 6 dias de instrução da palavra dentro de casa. Acorda, lugar secreto, Bíblia, no lugar secreto. Lugar secreto, eu acho que você sabe o que é, né? É aquele lugar que Jesus falou em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, ora em secreto, que aquele que te vê em secreto te recompensará. Então, o líder que você precisa, ele já tem que ter essa consciência que no amanhecer a prioridade é Deus. E a Bíblia aberta, estudando. Não tem problema se tem filhos pequenos e vão todos para o lugar secreto junto. Falar com Deus, pedir perdão de pecado, no lugar onde você fica com Deus sozinho, a sua família também pode estar. Então, seus filhos e sua esposa. Então, ali estão lendo a Bíblia logo no amanhecer. Então, você já está vendo que essa pessoa realmente é apaixonada por Jesus. Porque já começa o dia buscando Ele. Você tem paixão por alguém? Você sabe que você amanhece o dia já pensando naquela pessoa, né? Mas se você tem Jesus, você sabe que o primeiro é Jesus, depois aquela pessoa. Então vai para o cantinho, lugar secreto, lê a Bíblia. Depois de meio-dia, depois que almoça, novamente a palavra de Deus, para enquanto descansar o almoço, estar ali saboreando o pão da vida que é Jesus, que é a sua palavra. Quando chega a noite, todos reunidos, tenha um momento do culto doméstico de uma dimensão mais ampla, porque eu chamo isso aí culto doméstico, mas cada horário que você senta com seus filhos é o culto doméstico. Então, no horário da noite é mais intenso, o tempo é mais amplo, você tem um tempo maior para descansar a sua janta, aí vai fazer o culto doméstico novamente, a Bíblia com a sua família. Então, o seu líder faz isso, ele ama a si mesmo, e quem ama a si mesmo ama a sua esposa, que a esposa é a metade dele.
Então, quer ver sua esposa feliz? E a felicidade de uma mulher é ver seus filhos instruídos no caminho dos céus, que é Jesus. A felicidade de uma mulher é ver seus filhos sendo preparados para os céus e não para o mundo. E todo líder que realmente é digno de ser acompanhado, seguido, é aquele que cuida bem da sua família. Então, ele vai fazer de tudo para ser aquele líder de excelência, sustentado pelo povo de Deus e a sua mulher cuidando da sua casa, dos seus filhos. Quando esses filhos estiverem crescidos, quando esses filhos já estiverem com mais de 12 anos, a partir dos 12 anos, eles já estão alicerçados na palavra. Agora chegou a vez de você, desse líder, liberar sua esposa para dar o exemplo na frente do povo de Deus, testemunho do que significa uma pessoa que faz da sua casa a própria igreja, que durante os 6 dias da semana está instruindo seus filhos na palavra, que quando chega no domingo, os filhos têm prazer em sentar com seus pais para ouvir o líder falando a palavra de Deus, porque já estão acostumados a ver seu pai falando e sua mãe falando dentro de casa a palavra de Deus. Agora, pronto, ela está liberada, porque Deus não tem nada contra a mulher falar, mas uma mulher que chegue na frente e mostre os seus filhos andando no caminho dos céus, que é Jesus. Aí pronto, agora aí vai desatar você com o seu líder, a esposa do seu líder, os filhos do seu líder. Uma família totalmente entregue na mão de Deus. Pronto, é essa pessoa que você tem que estar se aliançando. São casos raros, você não vai encontrar em cada esquina. Você vai ter dificuldade de encontrar, mas tudo que é bom é caro, não é fácil de se encontrar. É isso que você tem que procurar. Orando a Deus, pedindo a Deus para isso acontecer. Porque se não acontecer assim, você vai ter uma vida desajustada, vai ser mais um religioso e nada vai para frente. Você pode ter até a ser salvo, porque a salvação não depende da pessoa, da família de ninguém, mas salvo por Jesus, mas tem uma vida de qualidade, porque vai seguir o exemplo de um líder que não sabe o que significa amar a si mesmo. Quem não ama a si mesmo, não ama o seu próximo. E quem ama a si mesmo, vai amar primeiro a sua família, a sua mulher, que é sua metade, e seus filhos, que são herança do Senhor. E aí, isso vai ser maravilhoso na vida de todos os liderados. Todos os liderados serão abençoados. Terão também famílias abençoadas, filhos andando no caminho dos céus, que é Jesus, filhos direcionados para o céu, não para o mundo. Esse é o profeta. Então, nós sabemos que o profeta fala o que a Bíblia manda, e a Bíblia manda cuidar dos seus. Eu acredito que Ezequiel, ele sabia Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Ele sabia porque o Pentateuco, e todo profeta sabia o Pentateuco. É a base, é a palavra de Deus no alicerce dada para Moisés, e eles entraram na Terra Prometida já com esses 5 livros, onde todos, a partir daí, todo o povo de Deus tinha que estar com esse livro, sem apartar esse livro da sua boca. Foi a ordem que ele deu para Josué. Não aparte esse livro, que não saia da sua boca essas palavras. Foi isso que ele disse. Então Ezequiel sabia disso. Com certeza um profeta que tinha credibilidade é porque sabia e obedecia a tudo isso. E ele está aqui ensinando ao povo, passando ao povo, para não sair da palavra, não é? Todo profeta, ele fica, sabe a palavra, vive a palavra e passa para o povo também não deixar de viver a palavra. Então, vocês lendo o capítulo 4 de Ezequiel, estão prontos. E os comentários, vocês estão disponíveis para responder o questionário com tudo que eu falei no comentário. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.